Bom dia a todo mundo. A gente está em mais um programa nosso da Revolução Artesanal, que a gente está tentando chamar de Por um Mundo Feito à Mão, esse programa. Acho que tem um pouco desse sentido. E hoje a gente vai conversar, na verdade, descobrir e conversar junto com a Isa e com a Gal sobre o Projeto Maria e sobre a história delas do Fazer Manual, como que a vida foi se fazendo nesse Por um Mundo Feito à Mão, né? Foi se fazendo à mão. E a ideia muito nossa é nesse sentido, a gente se conversar entre a gente mesmo. Se quiser olhar para a câmera pode, se não quiser também não precisa, tá bom? Fiquem à vontade. Então eu, Bruno, a Cícia, na Revolução, e a Isa e a Gal da Dona Maria, meio que batendo esse papo assim. Tá bom? E aí? Como foi isso? Pode começar. Quem começa? O Fazer Manual, ele sempre permeou a minha vida, assim, de uma certa forma. Eu estudei artes plásticas, mas me tornei figurinista por situações da vida, porque foi o primeiro emprego que eu consegui, na verdade, foi na Rede Globo, fazendo novela, como assistente. Logo depois eu vim para a TV Cultura, que tinha feito o Rá-Tim-Bum, que eu achei um programa super moderno, maravilhoso. Não Castelo, o primeiro Rá-Tim-Bum. E eles estavam gravando O Mundo da Lua. E eu vim para participar da equipe do Castelo Rá-Tim-Bum. Fui assistente de figurino, o figurinista que era o Gardinho, ele implantou, depois eu fiquei cuidando do programa. A TV Cultura tinha, da qual a Gal fazia parte dessa equipe, uma parte, e mesmo essa coisa do figurino, e principalmente esses figurinos mais fantásticos, mais lúdicos, eles não existem prontos. Você não monta com coisas que já existem, né? Então ele é totalmente artesanal, ele é feito desde o sapato a tudo, é feito por alguém com capacidades, né, manuais e estéticas interessantes. E ele foi construído, esse trabalho de figurino sempre foi construído dessa forma. A TV Cultura tinha um departamento chamado Efeitos Especiais, que era primoroso. Em relação mesmo à Rede Globo, era uma diferença muito grande. Porque o da Globo, que inclusive chamava-se Adereços, era muito com cara mesmo de adereço, né? Aquela coisa do Rio de Janeiro, Semi-pronto? Não, semi-pronto não, mas tinha aquela coisa muito ligada à confecção, que é do carnaval, que também é um outro fazer, é só uma estética um pouco diferente. Sim. O da TV Cultura era impressionante, era primoroso. Uma equipe grande, cada um com suas capacidades manuais muito diversificadas, vindo de mundos, não existia uma formação para isso, né? Sim. Então, eu sempre trabalhei como figurinista com essa equipe toda, durante muitos anos, contratando pessoas para executar aquilo que eu tinha pesquisado, desenhado, idealizado. E só quando a minha filha entrou na escola Waldorf, que faz alguns anos, não faz muito tempo, é que despertou em mim porque eu não fazia boa parte desse trabalho. Porque, de qualquer forma, quando você idealiza alguma coisa, mesmo que você desenhe, detalhe, explique, acompanhe, às vezes o volume da roupa, ele nasce do entendimento daquela outra pessoa que ela tem do trabalho que você está tentando explicar e passar. Quando é você mesma que cria, então eu comecei a aprender mulagem, que é a modelagem no manequim, eu aprendi na escola tricô, crochê, tudo mais ou menos, que foi uma maravilha, porque isso me deixa livre para construir do jeito que vai passando pela minha cabeça. Eu não sou presa a receitas, tem que ser assim, tem que ser esse ponto maravilhoso. Não tem, o importante é o volume que aquilo vai construir. É uma ferramenta de construção. E comecei a fazer pesquisas nesse sentido, né? Aí eu reencontrei uma amiga muito, muito antiga, que é a Andréia Canton, que deu aula, foi minha colega na TV Cultura, era figurinista também, depois deu aula muito tempo no Senac com o processo criativo. E aí a gente se reencontrou, começou a conversar, né? Eu tinha um ateliê que eu dividia com uma cenógrafa, a Lu, e a Gal também. Nós
trabalhamos a vida inteira juntos, né? Todo mundo amigo. Gal, porque na TV ou fora da TV, em todos os trabalhos, a Gal, ela tinha já essa aptidão de coisas de figurino, era uma das pessoas com trabalho mais afim, né, para esse tipo de coisa. Você tinha o fazer manual em família? Tinha. Em casa? Tinha, muito. Vinha Minha de mãe, berço? bom, todas desenhavam, Tá. todas desenham ainda, as que estão vivas, as que não estão desenhavam muito bem. Pintavam, minha bisavó pintava em porcelana e dava aula no Rio de Janeiro, assim, era um movimento, a casa dela, de alunas de aula. A minha avó foi professora, inclusive, de desenho em escola, mas ela, no caso, era mais a jardinagem. Que E era o que daí ela o fazia. universo E minha do- mãe da faz de arte, tudo né? também, muito bem. Legal. Então, essa coisa tinha essa facilidade. Eu aprendi um pouco de tricô, crochê. Sim. E depois foi mais direcionado à coisa das artes plásticas, né? Mas é um negócio realmente muito presente na minha vida e muito fácil quando eu mergulhei nisso, com muito acesso, né? Por todos os lados. E aí a Tramaria nasceu desse nosso reencontro, digamos, desse nosso desejo de pesquisar caminhos têxteis, né? Cada uma já tinha um pouco uma pesquisa e a gente literalmente, 2 vezes por semana, sentava para fazer coisas, Isso né? foi até curioso, porque eu tinha ido para Bahia. Bom, depois eu conto a trajetória mais completa, mas eu tinha ido para Bahia e fiquei retomando lá umas coisas de macramê que eu aprendi na adolescência. Porque uma amiga estava construindo uma casa e estava fazendo um portão de madeira e precisava fechar uns pedaços. Aí pegamos lá uma linha de pedreiro. Já foi uma investigação aquilo, porque não era um material convencional que se usa para fazer macramê. E ficou super interessante para fechar os espaços do portão, né? E aí fiquei fazendo crochê e pensando, nossa, como é bom mexer com isso. Acho que cheguei até a escrever sobre isso. E quando voltei, estava a Isabela e a Andréia convidando quem quisesse ir para encontros. Uma coisa bem solta. Aí eu cheguei lá e fiquei, né? Não usei mais. Uma coisa bem solta que fica. É porque como a gente tinha essa roda de amigos que trabalhavam com isso, a nossa ideia era abrir esse tempo e esse espaço para essas investigações. Eu tinha aprendido outras coisas, um pouco despertado pela escola, e depois eu me aprofundei e fui aprendendo, porque hoje em dia você tem acesso a muitos tutoriais, né? Sim. Então eu fui experimentando muitas coisas, né? Numa festa, várias pessoas se interessaram, aplicado a 1000 coisas. Tem os que fazem bonecos, os que fazem cenários, que fazem... É uma roda de amigos, né? Nesse sentido. E outras pessoas foram também, legal, mas nós 3 ficamos, digamos assim. Eu acho que foi um momento em que, né, o desejo das 3 se encontrou, né, para fazer junto mesmo. É muito legal, porque a gente conheceu a Tramaria, na verdade, a gente conheceu a Tramaria por causa do espaço que vocês foram ocupar. Porque vocês se mudaram, né? Foram para um ateliê numa casinha ali na Vila Madalena, que é a mesma casa do escritório da minha mulher. E aí a gente entra naquele ateliê, eu toda vez que vou lá, vocês estão ou não estão, eu abro. Não sei se vocês sabem, mas eu abro e entro no ateliê só para ver as cores e ver qual é o projeto novo de vocês. Porque é isso, tem muito novelo, tem muita lã, tem o feltro, é tudo colorido, tem agulhas diferentes. E aí foi assim, né, que a gente foi olhando. E quando a gente foi realizar o primeiro... Na verdade, acho que o segundo festival, assim, né? Foi o segundo, né? Foi o segundo festival, né? O primeiro foi exatamente quando a gente mudou. O primeiro foi exatamente quando vocês mudaram. E aí, quando a gente foi realizar o segundo festival, que é uma das casas que abriga o festival, é essa casa, é muito gostosa. A gente olhou e falou, bom, não faz sentido, né? A gente fazer um festival e não ter as meninas, ou nesse lugar aqui, imagina, fazer a própria oficina dentro de um ateliê, que gostoso, né? E a gente já tinha feito no primeiro festival uma experiência de feltragem de bonecos. E foi muito interessante, é super interessante a história da feltragem. E aí quando a gente olhou, que é isso que a Gal está vestindo aqui, esse colar de feltro, foi o produto que vocês escolheram fazer no festival, nos últimos 2 festivais.
E é muito interessante, porque tem uma estética, né? Esse é assim, mas tem uns outros que são compridos, você enrola várias vezes. A Ana fez, um monte de gente que a gente conhece acabou fazendo. E é muito interessante entrar naquele espacinho e ver, assim, as cores, ou o que tem lá, assim, né? Tem uma máscara, tem um não sei o que você olha e fala, nossa, que demais essa máscara de figurino e tal. Mas conta de onde você veio, Gal. Sua história. Então, acho que eu sempre tive, né, essa habilidade manual. Aquela coisa de fazer presente para amigo, em vez de comprar, fazer em algumas ocasiões. E eu acabei indo parar num curso de cerâmica por acaso, que minha irmã foi fazer, eu peguei carona e fui junto. E aí aquilo foi desdobrando, porque numa viagem que a gente fez, a gente viu uns colares interessantes e decidimos fazer, eu e um amigo, depois minha irmã também. Então a gente foi pesquisando mesmo, misturando corante no barro, descobrindo como é que fazia, meio que servindo olhando aquele exemplo do que a gente viu, mas inventando, né? E da cerâmica eu fui indo para a questão do molde, eu fui uma coisa um pouco autodidata, um pouco aprendendo com um, com o outro, e aprendendo a esmaltar, até sem curso esmalte, alguém que eu conheci que me deu as dicas. Dava um toque, falava alguma coisa. E tinha a coisa do molde, da reprodução, né? Que era uma coisa, eu passei a trabalhar com isso e até fazer produções para venda e tal. Mas tinha um molde que num dado momento me serviu porque uma amiga que fazia bonecos para animação, num projeto que ela estava de um curta-metragem, precisou de uma assistência. Então a Gal, me viram trabalhando com cerâmica. Por que você não chama aquela sua amiga? Fui parar dentro do filme. E assim, tipo, literalmente, um susto, né? Depois ela mudou do Brasil e começaram a me chamar. E eu entrei nos projetos e eu meio que não sabia muito, assim. Eu lembro que nesse filme me deram a atribuição de fazer mãozinhas de boneco que eram de borracha. Então tinha que colocar a estrutura dentro do molde, stop motion, né? Tá. Então tinha que colocar a estrutura dentro do molde e encher com borracha, que era líquida. E tinha que ficar cada um de uma cor e esperar o dia inteiro para abrir, só podia abrir no outro dia. E às vezes abria, não estava na cor, ou o arame tinha furado a borracha. Eu lembro que eu sonhava, tinha pesadelo até com umas tintas esparramando, porque era uma coisa assim que dava um pouco de... Era um desafio, Qual né? que era esse? Esse era o Garota das Telas, que era a direção do Cal Hamburger, né? E acho que da Lili Fonseca. Eu sempre faço confusão. Acho que era Cal Hamburger e Lili Fonseca. Então, disso, eu passei a ser chamada para fazer alguns trabalhos fazendo boneco para animação, primeiro para comerciais e depois o Cal foi para a TV Cultura fazer umas vinhetas que se chamam Os Urbanoides. E aí eu fui parar dentro da TV Cultura. Quer dizer, eu posso dizer que o trabalho que me levou, né, para... Não é que eu estudei uma coisa e fui, então, procurar um emprego. Não, eu fui fazendo e fui indo parar nos lugares. Já é um caminho artesanal, né? Totalmente. Um caminho que ele foi se fazendo. Ele foi caminhando e se fazendo, né? Então ele tem uma coisa que, conforme ia aprendendo, vinha pra cá. E aprendendo muito com as pessoas mesmo. Porque, por exemplo, a gente ficava no estúdio, né? Então eu ajudei a finalizar os bonecos e eu acompanhava a filmagem. Então eu tinha que deixar os bonequinhos todos em ordem, ajudava nas expressões e tinha que fazer os objetos de cena para cada história. E eu não era assim, eu conhecia alguma coisa, mas não conhecia tanto, né? E tinha o setor de efeitos especiais, esse que a Isabela efeitos especiais e adereços. Que eram as pessoas que já atendiam a programação da TV Cultura.
E eu apelava para eles, como é que resolve isso? E eles iam me dando as dicas e eu ia fazendo. E esses efeitos especiais, porque quando a gente fala para mim, quando fala efeitos parece computação especiais, gráfica. é aquela coisa pra... É aquela luz mágica que sai da... Isso, né? Guerra nas Estrelas. É que era amplo na atuação. E são os efeitos eles não faziam, manuais. não tinha essa coisa da computação gráfica. Sim. Mas até explosões, não sei o que, eram eles que faziam. Sim. Questões elétricas e tal, eles sim. também faziam. Né? E toda essa parte de acessório, né? Toda agora, essa parte de na verdade, a atuação é bem qualquer variada. Coisa que você inventasse. Esse Não, setor... e eu fico imaginando, assim, a diferença de um adereço e do outro que você comentou, né? O adereço da Globo, enfim. Você compra para fazer alguma coisa, talvez a gente precisasse comprar um botão. Neste lugar, me parece que o botão, ele era criado. Né? Ele tinha uma coisa ele era assim, criado. Eles guardavam um pedaço tinha de tudo quanto era coisa, né? Tinha a Val que organizava, né? Um almoxarifado. Um pedacinho de qualquer coisa. Então, quando você ia fazer, teve que fazer uma antena. Uma vez, né? Foi até a Naná que fez uma cabeça do Ilha Ratimbun. Era um personagem que era a partir de um inseto, tinha uma cabeça e tinha que fazer uma antena. Eles tinham pedaços, eles tinham usado muita coisa de planta falsa. Eles tinham todo tipo de pedaço, de que tudo que eles não tinham usado estava guardado, classificado no almoxarifado. Com aquilo, eles iam encaixando uma peça na outra, na outra, na outra. Aí dava um banho de, sei lá, de látex e tal. Depois fazer uma pintura. O que eu digo é que na Globo eles faziam muita coisa. Mas as técnicas eram sempre as mesmas. Sim. Lá na TV Cultura, eles foram juntando gente com capacidades e com conhecimentos muito diferentes. Então, se usava uma infinidade de técnicas. E era tudo inventado, ninguém tinha para aquele negócio um know-how específico. Mas juntava-se um colóquio palpiteiro e eles iam fazendo... A maestria estava na criação daquilo e na troca do conhecimento, Exatamente. e não na técnica específica do fazer. Na verdade, o efeitos, né, que a gente hoje chama de efeitos, ele era só de adereços. O Silvio Galvão, que era o chefe, o coordenador, ele batalhou muito para ter um nome mais valorizante, para não restringir adereço, que adereço remete muito à coisa do carnaval. E esse fazer é muito mais amplo, né? Ele tem uma pesquisa, tem um conhecimento de materiais variados, de técnicas variadas a serviço de você construir coisas, né? Então, rolava esse colóquio mesmo. Não, e é um outro jeito de fazer, porque aqui no Carnaval também tem muita pesquisa, também tem muita... Não estou desmerecendo. Também não é desmerecendo. São dois universos. Dois universos diferentes. São dois universos. Mas esse é um fazer menor importante do Brasil, do Carnaval. Né? Pelo contrário. Por isso que eu digo, é um know-how existente, né? E era esse que era aplicado ali naquela ocasião. É que quando eu cheguei na TV Cultura, ampliou muito, porque tinha desse também, você construir as coisas no isopor e depois revestir e fazer... Tem também, entendeu? Eu não quis desmerecer de maneira alguma. Muito, o caminho é paralelo, digamos, né? Só que as aplicações são diferentes, né? Isso. E mesmo a coisa do carnaval que usa o adereço de figurino, que a gente fez muito, né? Ele usa coisas similares. É que lá no efeito se construía tratamento de cenário, figurino e também objeto de cena e boneco. Bonecos de vários tipos. E tinha as coisas com controle remoto, tinha as coisas que funcionavam eletricamente. Aí entra quem já trabalha com isso. Pequenas explosões, coisas. Tinha gente para todo tipo de... Tem muito desafio, né? Nessa área tem muito desafio de você criar a solução, né? Para aquilo que te trazem. Por isso que tem esses colóquios que a Isabela falou. Sentava todo mundo, por que não faz assim? Vai dando ideia. Em cima da ideia de vem outra ideia. Isso também é artesanal, né? A construção do pensamento. É um pensamento construído totalmente artesanal. Que legal que vocês estão falando. Eu fico pensando, eu fui
Eu fui a criança que assistiu todas essas coisas. Os Urbanoides, o Mundo da Lua, o Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob. Nossa, Gloob Gloob realmente foi. Eu assisti tudo isso. E é legal porque eu e o Marco, a gente vem do universo da animação. Quando o computador começou a chegar no Brasil, a gente foi esse universo que a gente se fez. Então, nossa, animação, 3D, uau, não sei o que, compra computador, aprende, ninguém ensinava e tal. Então, esses efeitos especiais, as animações, que, né, a folhinha que virava assim, uau, que incrível. Então, nós somos apaixonados por isso. Até hoje, a gente vai ao cinema assistir Pixar, na sessão das 2h e fica lá assistindo, incrível. E quando a TV Cultura lança esses desenhos e os meninos são pequenos, a gente também sentava e ficava assistindo, porque é um jeito de fazer, né? É uma outra tecnologia e é um jeito de fazer também animação e efeitos especiais, né? Então, quando fala efeitos especiais, a gente ficava lá também assistindo. De repente, eles estavam ali, daqui a pouco a gente passava, ficava assim, olhando um pouquinho. Muito bom, assim, muito bom. Muito legal. E aí nasce a Tramaria. E aí, nessa Tramaria... A Gal agora acabou. Não, tem bastante história. Não, eu entrei assim, como prestadora de serviço. Não, nessa época a gente não se conheceu. Porque daí eu saí, acabou esse projeto, eu fui acabar o meu contrato no Efeitos, eu ainda tinha um tempo de contrato. Aí quando terminou eu saí e aí surgiu o Castelo Rá-Tim-Bum um tempo depois. Aí me chamaram para fazer parte da equipe, porque aí eu já tinha trabalhado um pouco com eles, e aí que eu conheci a Isabela, né? Porque eu trabalhava lá. E a Andréia também entrou no... A Andréia também entrou, Então, a Andréia também entrou pro Rá-Tim-Bum? Também, por indicação da Gal, ela já era até amiga da Gal. Eu já era amiga da Andréia antes, né? Eu já conhecia a Andréia. A gente já tinha trabalhado um pouco juntas. E aí, depois disso, eu trabalhei bastante com a Isabela lá, né? Lá e fora, né? Fora também. Assim, muitos musicais, óperas, né? A gente trabalhou muitas vezes a vida inteira. A Tramaria nasceu de mais um encontro, né? E eu acho, gente, a Tramaria é um projeto aberto. Não é de nós três, né? Ele é aberto, pode surgir outras coisas. E a gente não trabalha nisso o tempo todo. Teve esse momento que a gente fez essas pesquisas. Agora a gente está fazendo um trabalho lindo para uma animação, para Vivian, novamente, né? Que foi quem chamou lá no início, Vivian Altman. E ela está fazendo uma animação e o cenário é todo têxtil, revestimento, né? A gente não construiu o cenário, a gente reveste completamente, desde jardim, todas as paredes, madeira, tudo a gente retrata de uma maneira têxtil, né? Os bonecos são de feltragem, né? E aí, quando você fala têxtil, é isso. Tem uma particularidade da Tramaria que é a feltragem, né? Não só a feltragem, porque esse cenário, por exemplo, ele tem feltragem, ele tem bordado, ele tem pintura, crochê, ele tem tricô, ele tem crochê. Patchwork, né? De uma certa maneira, porque a gente mistura vários tecidos. A gente repinta, né? Tingimento. Então é um pouco de tudo. E aí quando chega esse pedido, o cenário... Foi acho que o primeiro... Não foi o primeiro trabalho, mas foi o mais consistente até agora, né? E aí, então, só lembrando que a Tramaria, por enquanto, são as três e a Andréia, né, que não tá aqui. E aí vocês fazem tudo. Costura, o patchwork, bordam o... A gente faz tudo. Logo que eu... Com a Andréia, algumas coisas a gente fez um outro trabalho também para um teatro, grupo super interessante, que a gente fez os figurinos. E a gente fez quase tudo. É que quando o volume é muito grande, a gente não é costureira de mão cheia e nem somos muito rápidas nisso. Então, uma parte de costura, a gente contratou a Miriam, que é do nosso grupo também, e a Miriam costurou. Então, na verdade, é isso que eu digo, ela não é nós três e nem é uma coisa, né? São projetos
E a gente se monta, e se desmonta, e aumenta, e diminui. Então aí para aquele projeto, então eu preciso de ajuda de uma costureira, de uma pessoa. E a partir das pesquisas, digamos, a Tramaria, ela é a pesquisa. Esse projeto, ele nasceu da pesquisa que a gente estava fazendo. A Vivian visitou a gente, ela participou de uma ocasião que a gente fez um bazar, né? Ela também tem um trabalho autoral e ela colocou os bonecos dela, as cenas, né? E ela está em contato com a gente, conheceu o trabalho. Então, como ela gosta do trabalho, quando ela pensou nesse filme, no filme, ela pensou, pô, vocês podiam fazer o cenário, né? Trabalhar no cenário e nos objetos e tudo. Então, é legal porque é resultado de uma pesquisa, na verdade. É resultado de uma pesquisa. E outros figurinos que eu fiz também foram resultados assim. Logo que eu comecei, que a gente começou juntas, você pegou um trabalho... Era Viagem ao Centro das Terras que eu estava fazendo. Ah, não. É o outro. Lá vou eu? O Vou Eu. Eu fiz o Viagem ao Centro da Terra, que foi onde de fato eu aprendi a feltragem, porque eu inventei. E aí eu tinha que dar conta de fazer. E a feltragem você aprendeu na escola? Eu aprendi um pouco na escola, fazendo coisas para a escola, né? Fazendo coisas para a escola. Queriam que fosse lã natural e tal, então a gente aprendeu a fazer aquelas placas feltradas para as professoras poderem fazer as coisas da sala. E aí depois eu fiz esse trabalho, que é o Viagem ao Centro da Terra, que é do Solas ao Vento, Solas de Vento, e foi feito com muita feltragem. Eu mesma fiz na mão e montei lá e tal. Aí você aprendeu. Aí também, o cenário também foi feito, porque eles fazem uns cenários pequenos, umas que eles projetam. Né? E aí com a Nani e a Naná, que também são desse grupo. Até eu entrei na Rapa do Traje. Você fez também. Na Rapa do Traje. A gente fez mais coisa de feltragem nesse... Então ficou um pouco uma linguagem desse espetáculo, né? Em seguida eu fiz com o André o Vou Eu, que era um figurino só, um monólogo infantil também, que a gente construiu muito com crochê, e aí costuramos, fizemos, eu modelei, porque a crise também ajudou. Porque com a crise os projetos ficaram menores. E sendo menores, a gente tem a possibilidade de fazer mais até o fim. Quando você pega uma ópera, você pode escolher alguns personagens. Os outros você tem que distribuir. Porque você não consegue fazer. Eu estava aqui assim, no tempo, sobre o tempo. E o tempo de produção. O tempo é muito né? diferente, né? É um tempo até que a gente erra o tempo todo. A gente acha que vai leva 3 vezes o tempo. Não, né? E tem uma questão desse fazer, quando ele está direcionado para esse tipo de trabalho, que tem prazo, né? Sim. E o prazo é cruel. É uma dinâmica entre o tempo. É um fazer, a gente fala tanto e o tempo. O caminho, né? O caminho é um caminho artesanal na construção. Mas dessa você tem a pressão, né? E que eu estou caminhando e estou me fazendo, não sei o quê. Então isso é artesanal. Este é um fazer artesanal que ele vai se fazendo, se construindo, mas que aqui tem que ser entregue, né? Então ele vai indo, vai se fazendo, ele não pode dar tantas voltas. A gente tem Agora, se a gente fazer artesanal, quando a gente se propõe a isso e começa a trabalhar assim, o nosso tempo da vida muda muito. Então eu acho que muda amplamente mesmo em relação a tudo. Então você se vê vivendo completamente diferente do que eu vivia alguns anos, 5, 6 anos atrás. Muito diferente. Até o tempo do WhatsApp me agride um pouco, sabe? Coisa de ficar lendo, tem que ler e-mail. Que isso tudo está completamente fora do meu tempo. Do meu espaço. Do meu espaço. Então, a Gal comentou até a coisa de que você passa a fazer o próprio pão, cozinhar a sua própria comida. Isso tudo, expande, eu acho que faz parte. Então, a gente quando você começa por esse caminho, seja pelo pão, seja pelo tricô, seja por onde for, ele vai expandindo para a sua vida. Né? A gente estava conversando na terça-feira, o convite foi interessante porque ele também provocou uma reflexão, né? Que assim, como é que é falar sobre isso? O que é essa coisa do fazer artesanal que ela está dizendo agora? Um pouco na vida, né? Porque cada vez você tem mais vontade de fazer suas próprias coisas, né? Desde cozinhar até fazer só... Eu, se eu pudesse, eu faria minhas roupas. Quer dizer, eu iria, se tivesse tempo, né? Tem do lado de casa o Ateliê Vivo, que é um projeto super bacana, no Bom Retiro.
eu iria lá, se desse aprender cada vez mais a costurar minhas próprias roupas, assim. E vontade de plantar, vontade de se responsabilizar pelo lixo, né? Pelo luxo. Então, cada vez mais... Pelo luxo e pelo lixo. É cada vez mais, acho que talvez, a gente ficou pensando, é por aí que vocês também trazem esse assunto, né? Que está presente em tudo. Você cuidar cada vez mais dos aspectos da vida e não delegar a terceiros, né? Exato. E parece que o tempo surge. E aí, uma coisa que você achou que você não ia fazer, pode ser que uma... Não, mas surge, hoje em dia a gente faz muito mais coisas nesse sentido, eu acho. Né? E ontem a gente estava conversando sobre isso, né, com a Carol, sobre o texto, porque essa história, assim, eu pego esse trabalho para fazer, eu tenho um pedido, que aí você vai fazer uma pesquisa e vai construir, que tem o dia a dia da entrega, né? Mas como que eu faço e eu cuido desse tempo que esse trabalho ele seja único e que eu consiga fazer com alma. Não é uma... Ele te dê prazer, não vira uma... monta não sei o que, esse vai é lá, um desafio. manga, não sei o que, colar, né? Mas como que eu faço com alma eu tenho um período para fazer que é um período de dias, mas que o tempo aqui dentro é um tempo não demarcado na construção do fazer, né? É uma coisa que você para, que você pesquisa, então que você faz. Você está atenta àquele tempo do relógio e data, mas o teu tempo de fazer pode ser que a criação daquilo saia só na véspera. Pode ser que você vai fazendo e caminhando, né? Então, isso para mim é o tal do artesanal. E como que a gente cuida desse espaço de fazer com alma, né? Que faz com sentido, que tenha significado todo esse cenário que vocês estão entregando, né? E não é só ir lá e pá, né? Exatamente. Tem uma diferença. Né? Isso é uma dificuldade. Não, então, isso é um desafio. Um desafio, né? algo, tem alguns trabalhos algo a se desenvolver, porque realmente né? a gente está inserindo na nossa vida algo diferente, né? E lá fora, a gente morando numa cidade como São Paulo, parece que tudo corre, né? Quando você vê, você está correndo também, né? E aí você volta um pouco, né? E você... É um desafio, sim, mas é algo a ser conquistado, é uma conquista muito grande. E aí né? é isso, quando eu tenho então essa demanda e tenho uma entrega e tenho uma data, e esse é o meu fazer no sentido de me sustentar, e o tempo do meu pão? Aonde eu vou arrumar o tempo de fazer meu pão? Porque fazer o pão em casa ou cuidar dos meus vasinhos, ele é tão importante quanto essa demanda e entrega que eu tenho. Aí você não trabalha 12 horas. É o meu jeito de viver, né? Porque você está vivendo outras coisas. Então talvez você não trabalhe, né? Talvez não tenha o trabalho e a casa e eu fazer. Talvez seja um jeito de fazer que está ali, né? Mas isso é uma trabalho isso é uma mega busca, conquista, né? Acho que isso aí, pra mim... Sim. Uma vez o meu marido comentou, ele é músico, né? Que ele foi conversar com uma outra pessoa, propor uma coisa, e a pessoa falou, Paulo, não vai dar, porque isso vai entrar no meu tempo de lazer. Então, ele voltou tão chocado com aquilo, porque ele falou, mas como? Porque para ele tudo é trabalho e tudo é lazer, para mim também. Sim. Por mais que você tenha um compromisso, mas quando eu vou ver uma exposição, também faz parte do meu trabalho e é o meu lazer. Também a pesquisa na hora E o meu trabalho era muito lazer, eu trabalhava com pessoas que eu adorava, era um ambiente ótimo. Então, realmente, ele achou aquela frase uma coisa tão diferente, mas é muito comum, né? Você fazer um trabalho que não tem nada a ver com a sua vida. Então, talvez casa, aí esteja né? uma das desconexões, né? Aonde a gente se desconecta do que nos faz sentido. Só faz sentido o lazer, né? E o trabalho, quer dizer, o trabalho, o lazer, como que a gente cuida disso? Quando você né? tem muito prazer no seu trabalho, não tem esse degrau talvez tão grande, né? Do que... Porque o que quando a gente começou essa história da Revolução, né, a gente foi trazendo exatamente, veio da nossa história do estúdio, né, de cada do que a gente fazia e tal, mas ele é um lugar onde a gente olha exatamente para essas conexões, né, ou exatamente para esse lugar de como que uma mudança de vida, você falou, né, 5 anos para cá, 6 anos para cá, muda o tempo que eu faço e parece que o tempo vai sendo criado
porque eu quero fazer pão. Porque você abre mão de outras coisas, Sim. né, Bruno? Só a questão Mas aí das você vai fazendo as escolhas, né? né? Você vai fazendo as escolhas e vai conectando, porque aí parece que a gente vai criando um sentido de integral mesmo, né? O meu trabalho, com o meu lazer, com a minha família, com o meu vaso, com não sei o quê, sou eu, integral. Esta né? sou eu. É uma percepção de que existe um integral ali, né? E acho que esse é um movimento importante, assim, da gente. E você sabe que por essa experiência da gente fazer, né, nesse meio tempo, eu perdi meu pai, André perdeu a mãe, e a gente viu o quão terapêutico foi na nossa vida esse trabalho, né? E aí agora eu comecei a estudar terapia artística pela antroposofia. É uma coisa bem específica, né? Eles usam materiais Você começou esse curso já agora, em pesquisados, agosto? comecei agora. Com a Ana Paula? Ana Paula Chaves? Que vem do interior? Não, quer dizer, pode ser que ela esteja no projeto, porque Ela fez um módulo agora em agosto. cada módulo é um. Ah, ela está como aluna. Como aluna. Ah, sim, com a Ana Paula, sim. Desculpa, parênteses, de quem conhece pessoas. Mas eu acho que a partir disso, digamos, algo que já é pesquisado, né? Que eles usam aquarela, cerâmica, assim, modelagem e tal, você buscar nesse que a gente tem trabalhado, porque também é com materiais naturais, muitas coisas, e o fazer manual, né? Expandir de certa forma, a partir de algo que já é pesquisado, estudado, porque é claro que é transformador você fazer isso, algo que acontece dentro de você em relação à sua vida, e você conseguir fazer uma coisa por si mesmo, é uma coisa de uma autoestima muito grande. Quando eu comecei a falar com ela, eu falei, não, André, eu preciso trabalhar com você, porque eu roubo a sua coragem. Porque a André faz com que ela vai se jogar. Eu planejo, eu tenho que estudar antes, ver um tutorial. Ela vai fazendo, ela vai fazendo. Então, é uma mistura boa, né? Porque também o planejamento, às vezes, também ajuda um pouco, né? E a gente ir conquistando, você vendo que você é capaz, sempre além de fazer coisas que você não imaginava. Então, eu acho que tem um lado sutil tem nisso um viés terapêutico, né? Muito interessante. É interessante que eu fiquei pensando, a gente falou um pouco disso, eu fiquei pensando hoje de manhã nas situações em que eu percebi a questão da expressão, né? Como ela é diferente. Você dá o mesmo material para várias pessoas e o que sai, né? Uhum. E hoje eu estava pensando, quando eu fiz a primeira vez esse curso de cerâmica, que era no Sesc, Consolação, nossa, faz muito tempo. Eu acho que na época eu já percebi que pessoas diferentes, você dá lá, era aquela coisa de fazer cobrinha, você faz uma base e você vai construindo, subindo a peça, e o resultado de cada um é diferente, né? Sim. Depois, uma vez também eu dei um curso de bonecos e fiquei... Isso eu já percebi nesse curso e também as pessoas fazendo para alguma finalidade, o boneco sai com a cara da pessoa. É reconhecido, não com a cara, mas você traços e jeitos da pessoa. Você vê no gestual, no produto pronto, esse boneco é dessa pessoa. Estilo até de fazer boneco, o boneco fica com a cara da pessoa. E essa coisa do envolvimento, né? Quando você dá um material, o quanto que acaba puxando a pessoa para construção e para ver aquilo pronto, né? Esse envolvimento. Bom, mas acho que é isso quando a gente vê, quando a gente viu, sei lá, quando eu vi o resultado da primeira oficina que vocês deram no segundo festival, né? É bem isso, né? Todo mundo tinha o seu, com as suas cores. Aí você percebe um que tá mais soltinho, um que tá mais presinho, um que tá bem firme em volta do coração, outro que tá mais frouxo. E essa impressão, né? Que acho que o fazer traz, que quando a gente consegue entrar por esse lugar de se olhar através do processo e do produto, né?
se olhar e olhar para ele e falar assim, nossa, esse sou eu, né? Que é um pouco de, quando eu falo dos cadernos, eu sempre falo isso, né? Eu falo, quando eu faço caderno assim, a minha impressão é que o caderno me leva para alguns lugares, sim. Então, é um pedaço do Bruno ali, sei lá onde, né? Com aquela pessoa, com não sei o quê. E quando você consegue olhar, né, eu acho que tem uma investigação, sim, né? Porque você pode se fazer várias perguntas. O que significa um colar tão apertadinho assim, né? É o seu momento atual? É um padrão seu? É um jeito? É uma maneira também, né? Durante o processo. Né? A então, energia que você tem para colocar. Se você às vezes você põe energia a mais, porque você tem aquela energia. E a coisa da autoconfiança que você falou, é interessante também, você fala, poxa, olha, eu fiz isso, porque às vezes você até fala, nossa, eu consegui fazer isso aqui, né? Porque quando eu comecei a fazer freela, por exemplo, era um super desafio para mim. Eu trabalhava na cultura, mas pegava os trabalhos freelancer, então no começo eu ficava morrendo de medo, não tinha certeza que eu ia conseguir entregar, no fim eu sempre entregava. Mas com o tempo você vai desenvolvendo um olho, você vai ficando mais calmo, você fala, bom, tô quase. Você começa a ganhar confiança naquilo que você está fazendo. Se eu mexer um pouquinho ali, e melhora e eu acabo. Mas isso é um processo. Porque no primeiro momento você tem as suas inseguranças mesmo, se vai ficar, se não vai. E a próprio fazer te faz ganhar confiança de que você... E aí você pode ir além, né? Do que você... na hora que você vê o pronto, né? Na hora que você vê, assim, você fala, uau! Nossa, é muito. É muito incrível, e você pode, né? e é bem interessante, né? A gente tá vivendo o caminho do autor, que são 8 encontros, né? Lá no estúdio. São 8 encontros, cada encontro a gente apresenta um fazer e traz algum questionamento, né? Como você tá hoje, como que foi ontem, qual é a sua linha da vida e tal, e não sei o quê. E aí é muito interessante porque tem encontros em que o processo, então, de fazer aquele fazer, né? Sei lá, a cerâmica que a gente fez. O processo não foi muito percebido pelas pessoas. No entanto, o pote que surge no final contou para as pessoas algumas coisas. No entanto, na semana seguinte, que foi o bordado, o processo deu uma mega inquietude nas pessoas de ficar bordando, de ficar preenchendo e não sei o que. O resultado final tá ok, eles estão felizes, mas assim, o processo mexeu demais. E aí essa coisa Isso deve variar de pessoa para pessoa também. E de momento para momento, né? E de técnica para técnica. E é muito interessante entrar nesse lugar de se perguntar o que está acontecendo com você, né? E como que aquilo tá te mostrando coisas suas. Porque tem uma vez a gente fez uma roda de conversa e uma moça trouxe pra gente que quando a gente faz e olha o produto, é como se as nossas mãos dessem... nossas mãos, né? Nossas mãos, nossa cabeça. Quando a gente faz algo, né, que é muito artesanal, seja isso uma terapia, um atendimento terapêutico, um fazer, um não sei o quê, um pote, é como se a gente visualizasse parte do nosso espírito, que é imaterial, né? Parte daquilo que a gente não vê, assim, parte daquilo que constitui a gente, que é essas partes todas que a gente não sabe, mas está ali, fisicamente constituído, porque ele imprime uma marca, né? É o resultado do processo. É o resultado do processo. E é uma impressão de uma marca, né? Você está marcando aquilo de algum jeito, né? Eu lembrei de uma coisa, de um curso que eu fiz de ilustração, que uma época eu me interessei, eu fiz alguns cursos. E esse foi com a Rebeca Luciani, que é uma ilustradora, acho que ela é argentina, mas mora na Espanha. Ela trabalha, então ela ensinou pintura acrílica e ela trabalha só com as cores básicas. Então eram poucas cores para chegar nas outras cores. Então todo mundo partia das mesmas cores, mas os tons, os resultantes de tons de cada um eram completamente diferentes. Variava muito, assim, isso me chamou a atenção, que é um pouco afins com essa conversa, porque você dá a mesma coisa e você tem
A mesma coisa, a mesma instrução e cada um tem um cada um vem com tons o azul meu não vai igual ao azul dela, né? O verde chamava atenção mesmo. Isso, né? Não, e essa eu ia só completar a história do caminho do autor, é muito legal porque você passa por várias técnicas e cada uma te puxa num canto, né? Então na hora que você tá com os fios, ou na hora que você tá com a argila, né? Ou que você está costurando um caderno, o dia, o momento que você chegou, e aí você dá o mesmo material para cada um. Um senta e faz... O bordado foi incrível, porque assim, um sentou e bordou assim lindamente, o outro já estava mais tenso em cima do bordado, o outro já estava com o fio assim. Amarrando, dando nó. Então como que esse... depende se a pessoa já mexe com aquilo, se ela nunca viu, né, também. Se tem alguma história. Mas os materiais, eles são muito diferentes. Eles agem mesmo de uma maneira muito diferente. Eles conversam você com modelar, você trabalhar com uma coisa aquosa, você bordar. São materiais realmente que... Eu, por exemplo, nunca quis mexer muito com resina, que tem materiais assim mais... Resina é material tóxico. Mais tóxico. Eu sempre resisti muito, que nessa área de TV, de cinema, você precisa de resultados, que às vezes você tem que trabalhar com coisas. Sim. Aí tem a coisa da afinidade, né? Tem a coisa da afinidade, e pelo menos eu estudei pouquíssimo, mas na terapia artística eles encaminham de certa forma. A pessoa que às vezes não quer trabalhar com argila de jeito nenhum, mas é daquilo que ela precisa. Né? Ou meio muito aquoso. Né? Quando você molha um papel, você vem com uma tinta muito aguada, você molha o papel, é um negócio quase descontrolado. Tem gente que precisa não ter controle, aprender. Você vai pingar e aquela tinta vai fazer assim. Eles dizem muito que você pinta com a respiração. Você tem que respirar pintando. É um universo super interessante que eu estou ainda por descobrir. A primeira vez que eu fiz a aguada, essa de molhar o papel assim, e eu peguei o pincel aqui, pus na tinta assim, e eu tava levando o pincel assim, nossa, o que eu vou fazer? Pim! Caiu. Eu falei, uau! Vou começar a partir disso, ou seja lá o que eu for fazer, vai ser a partir desse uou! E eu ficava olhando aquelas ondinhas chegando assim, falando, meu Deus, que incrível. Eu nunca tinha feito ou visto algo que... Agora, você imagina para uma pessoa que gosta de controle de tudo. Você põe numa... Gente, é um aprendizado, é uma conquista imensa. Estar nessa eu passei muito assim por isso e passo ainda, e é uma coisa que eu faço frequentemente, o processo do desenho cego. Porque o desenho cego você não pode controlar. Se você fizer para valer, não olhar, vai desencaixar, e vai sair coisas super interessantes, com uma cara muito mais expressiva. Mas foi uma conquista para mim, né? Eu acho que depois você achar esse caminho é importante, né? Legal. Tá bom, eu acho que a gente tá chegando no fim. Estamos chegando no fim. É um prazer estar com vocês. Escutar as histórias. Pra mim foi muito bom, assim, olhar pra isso. Estar aqui e olhar e falar assim, nossa, gente, Rá-Tim-Bum, fez parte da minha vida, né? Tinha uma sequência, assim, de chegar em casa, depois de brincar, que era essa do tipo, quando tá fazendo jantar, você tem um programa, 2, não sei o que, janta, toma banho e dorme, né? Era uma sequência na minha vida, era uma parte que eu organizava, assim, muito bom saber que vocês eram criadoras dessa estética, assim, né? Muito interessante, assim. E olhar isso aplicado em outras formas, né? Eu lembro que eu entrei uma vez e eu tava vendo essa coisa do cenário que vocês estão fazendo. E eu achei incrível, que era fitas trançadas com o feltro no meio e é uma parede, uma parede de azulejo. Aquilo vai ser um azulejo. Um negócio que você olhar e falar assim, nossa, uma trama de viés, de fitas
com o feltro no meio para conectar e aí tem que feltrar tudo aquilo. O feltro é como se fosse o rejunte. O rejunte, para eu olhar e falar, nossa, isso vai ser né? uma estética de um azulejo, sei lá, de uma cozinha, de um banheiro. Na de verdade, a gente se alimentou crochê. muito disso durante a vida. Eu, pelo menos, sempre gostei de ver exposições, livros, é um alimento, né? Ah, não, total, para pesquisa aqui. É um jeito de ilustrar, né? É um jeito de ilustrar, né? E é muito, só para contar o final dos encontros, é muito legal, porque eu tava, toda hora eu ia lá na Noitá para tentar encontrá-las, não encontrava ninguém. Não, preciso falar com as meninas, queria convidar para o Festival do Fazer e tal. E aí um dia eu cheguei para o encontro do grupo de estudos. Cheguei um pouquinho mais cedo, falei, puxa vida, vim mais cedo e as meninas não estão aqui, não vou conseguir falar com elas. Tava eu sentada na cozinha, a Isabela entra, esqueci não sei o que, não, você não esqueceu, você veio aqui conversar comigo, senta aí agora porque nós vamos conversar sobre o Festival do Fazer. Ai, que legal, não sei o que, aí conseguimos fazer o convite, Eba, tamo junto. Foi muito bom. Foi uma delícia. As duas experiências que a gente teve foram muito legais. E no festival, agora vai ter o mini festival, que é pocketzinho, mas no festival do ano que vem, nós estamos aí, Tramaria de novo. Muito bom. Muito gente, bom. se a gente quiser achar a Tramaria, como que a gente acha? Tem um Instagram, hoje em dia Tramaria_projeto. O Facebook, por o enquanto, Facebook está suspenso. meio... porque esse lado pra gente tá, né? Difícil. Mas a gente tá, por exemplo, o Instagram da Tramaria, ele tá um pouco parado, porque como a gente tem feito esses trabalhos, né, que vão ser um programa, a gente não pode, na verdade, ficar fotografando publicando muito. e publicar antes. Então a gente precisa depois começar a publicar, né, essas fotos. A gente tira a foto, porque a foto do processo é linda, né? Coisa ainda no esqueleto, depois revestindo e tal, e depois e publicando depois contar essa trabalhos. história. Que legal. Quero ver muito. É isso, gente. Obrigada, Nos vemos meninas. daqui 15 Obrigada a dias. vocês. Que bom.